Desde o primeiro momento que o Vini falou conosco, convidando e animando para estar com vocês, que o Senhor vem compondo esta mesma palavra, que alguns já viram em alguns outros cantos, já ouviram pedaços dela, mas nós estamos aglutinando toda ela junta num pedaço só. Se não der para a gente compartilhar tudo dessa vez, a gente interrompe, onde continua de uma outra oportunidade. Eu sinto do Pai uma necessidade de falar com vocês sobre esse assunto. Aliás, não é só com vocês, com todos. O Senhor está às portas. Eu acho que ninguém tem dúvida que Jesus está nas proximidades. E a gente sempre ouve falar em perseguição. E a gente sempre tem medo de, será que eu vou aguentar a perseguição? Será que eu não vou aguentar? Sim, nós vamos aguentar. Mas eu preciso que a gente entenda que a perseguição não deve ser física. Porque a dor física a gente suporta e acabou. A dor física a gente aguenta. O que o Senhor está querendo mostrar e que a gente entenda que nesses últimos tempos a perseguição será emocional. Essa dor é muito mais difícil. Então, antes da gente entrar no assunto, nós vamos ver, já vou falar sobre isso, já estou deixando aí só para adiantar. Eu queria que pudéssemos abrir a palavra em 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro 3, 9, nós vamos ler do 9 em diante. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, tem um ânimo longo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, a qual habitam a justiça. Ele nos convida a viver em santo procedimento e piedade. Em santo procedimento e piedade. Todos nós. E eu quero, nossa conversa é sobre nós mesmos. Todos nós fomos feitos perfeitos, mas o pecado desvirtuou tudo, o pecado atrapalhou tudo. E o Senhor está querendo que a gente restaure tudo que a gente puder restaurar em nossa vida. E a gente vai entrar por esse tema e vamos conversar o Evangelho do Reino e as nossas emoções e nós mesmos. Pai querido, obrigado por estarmos juntos, obrigado por esses irmãos, obrigado por estarmos começando esse encontro, esse retiro. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco, ministra sobre nós. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria animá-los, a gente vinha conversando, eu e Sérgio, sobre a importância de vocês anotarem tudo. Anotem o máximo que vocês conseguirem, porque isso faz parte do aprendizado. Amém? Então, em cima do que o Vini está nos falando, quero só contar para vocês como surgiu esse estudo. Eu me converti em 80,
A maioria de vocês não existia, ou era projeto de gente, ou pingo de gente. A maioria, não estou dizendo todos, mas um bom número. Me converti e um dos primeiros estudos que eu recebi foram esses assuntos que nós estamos conversando aqui agora. Começamos a conversar agora. Eu vou tentar mostrar. Mas as coisas vão rolando, vão passando, e muito desse material eu todo tenho porque eu anotava e anoto tudo. Tudo anotado. Eu tenho tudo, todas as minhas anotações desde agosto, desde janeiro de 80, tudo anotado, em pastas, suspensas, devidamente anotado. Depois que apareceu a tecnologia, eu fui para os meus dedos e tem tudo anotado aqui. Então, a gente não sabe quando vai usar. Mas chegou 2011, o Senhor me levou a buscar esse material todo de novo. Eu fui nas minhas pastas suspensas, no arquivo suspenso, fui atrás do material e comecei a reler todo ele de novo. E eu vou contar essa história no decorrer do tempo, mas só para vocês entenderem. O material eu tenho anotado desde 80. Restaurei e comecei os estudos em 2011. E esses últimos muitos anos, tenho insistido em falar as mesmas coisas e seguir adiante. Nós temos um texto muito importante, básico para nós, que é 2 Coríntios 4:7. O texto está ali anotado, vocês podem só anotar referência se quiser, não precisam. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos esse tesouro, que tesouro? Cristo Jesus, a esperança da glória, está depositado em nós. Como? Porque nós somos vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro. Por que é barro? Porque o barro quebra, e você já se quebrou muitas vezes, você já sentiu dor muitas vezes, você já sentiu angústias muitas vezes, e isso tudo é muito importante para que você entenda que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vocês vão perceber, quem não me conhece ainda direito, que tudo meu tem música. Então nós vamos começar com uma musiquinha que eu acho que vocês conhecem, mas aproveitem, prestem atenção na letra, entendam a letra, vivam prestando atenção na letra e na melodia. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O
maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. Está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está Será que eu tenho escrito clareza que o que está ocorrendo Deus. comigo faz parte da criação de Deus? Eu entendo que a criação é espetacular. A criação é um negócio bárbaro. Com o pecado, a criação, o homem e a criação ficam inútil, completamente inútil. Mas o homem, criação de Deus, em Cristo, ele é incomparável. E você, está cheio de Cristo? Está colocando Cristo em todo tempo no seu coração? Está se deixando transbordar de Cristo? Como é que está você? Você tem reclamado do que tem ocorrido com você? Você está brabo com a tua postura? Você está brabo com as circunstâncias? Você não gosta disso, não gosta daquilo outro? Você reclama da cor dos teus cabelos, do teu jeito? Como é você? Grato a Deus porque Ele te fez assim? Ou está resmungando, reclamando por causa disso ou daquilo outro? Olha só, olha o que vai ocorrer. Como vaso, nós estamos em Jeremias 18, de 4 a 6. Jeremias 18, de 4 a 6. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro, segundo bem lhe pareceu. Será que o oleiro não pode refazer você? Ou você tem que ser aquilo mesmo a vida inteira? Você não pode ser refeito? Assim diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja. Será que eu já entendi que Deus pode fazer de mim o que Ele quiser? Ou eu não gosto dessa ideia? Quando você tem um câncer, você começa a pensar que a coisa é um pouco diferente. Mesmo um câncer simples, bobo, como um câncer de tireoide, é uma coisa bem boba, mas é um câncer. Todo câncer é sempre assustador. E você repara, e você para, e você repensa, você imagina, você calcula. John Piper, que tem muitas coisas interessantes, muitas coisas que eu não concordo, só para deixar testificado isso, ele tem um livro muito interessante, dizendo: não desperdice o seu câncer. Aproveite seu câncer ao máximo.
Eu não sabia que ele tinha esse livro e eu escrevi a mesma coisa quando eu tive um câncerzinho. Foi um câncerzinho, coisa pouca, mas que deu um trabalho fenomenal. E eu comecei a entender que eu sou vaso na mão do olheiro. Ele faz o que ele quiser comigo. Será que você está pronto para isso? Vamos adiante um pouco mais. Vamos ver Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Nós fomos feitos perfeitos à imagem de Deus, mas o pecado nos corrompeu completamente. Vocês conhecem o propósito eterno de Deus. Eu acho que nenhum de vocês tem dúvida do que é o propósito eterno de Deus. Que tem a eternidade passada, a queda, a redenção, o caminho até chegarmos à eternidade futura, mas o que nós vamos ver aqui é mais ou menos isso, um pouquinho a mais. Onde você estava antes de se converter? Quem sabe a resposta, não dê, porque eu já falei isso em alguns lugares e já falei com alguns irmãos. Onde você estava antes de se converter? Boa noite, meu nome é Sérgio, fiz uma pergunta e adoraria a resposta de alguém que não sabe, que não ouviu a minha resposta. Não é que não sabe, que não ouviu a minha resposta. Onde você estava? Hein, Tiago? Tiago? É. Onde você estava? Você conhece a minha resposta? Então posso te perguntar. Onde você estava, Gabriel? Não, você não, o outro Gabriel. É que aqui tem uma inflação de Gabriéis. Tem muito anjo. Onde você estava? Você sabe a resposta, você não pode, eu falei com você. Onde você estava? Será que você tem consciência onde você estava, ou você ainda não tem essa consciência? Será que você sabe que você veio do cemitério? Será que você entendeu claramente que você veio da morte? Você estava morto, você foi resgatado, Deus tirou do cemitério e te deu luz. Será que eu sei isso, ou eu acho que não era tão ruim assim? Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu nasci e me criei na igreja evangélica. Nunca em toda a minha vida estive fora da igreja evangélica. Sou neto de pastor, sobrinho de pastor, tenho primos pastor. Somos de uma linhagem toda ligada à igreja, desde sempre. Aliás, minha família se gabava em dizer que tinha mais de 100 anos evangélica. Não sei qual a utilidade disso, mas se gabava. E aí? O que isso tem a ver? Porque com os meus 14 anos de idade, eu me envolvi com um ocultismo dentro da igreja evangélica. Me envolvi com as trevas dentro da igreja evangélica. Fui professor de escola dominical, cantor de coro, líder de jovens, fazendo prosélitos para o ocultista, para o sistema ocultismo. Que vantagem tem isso? Fiquei envolvido com as trevas até os meus 24 anos, quando eu converti. Eu tenho convicção que eu saí do cemitério. Deus me tirou e me deu vida. Eu não tinha nada que eu poderia dar para Deus. A única coisa que eu poderia dar para Deus era a minha morte. Porque vida eu não tinha. Apesar de ser jovem, atleta, corria, participava de competições de corrida de 100 metros rasos, 400 metros fundo, participava de natação. Eu não tinha nada, não tinha o principal, não tinha Deus. Você
Tem essa convicção que você saiu das trevas ou você acha que você ainda tem algo de bom dentro de você? Como é você? Eu preciso que você pense nisso, que você medite. Com a conversão, nós mudamos do cemitério para o reino do Filho do seu amor. Tem ali Colossenses 1,13. Nós mudamos da morte para a vida. João 5,25, Efésios 2, 1 e 5. Eu não vou ler todos esses textos agora, eu só estou mostrando, porque eu quero caminhar mais rápido um pouquinho. Saímos do inferno para o céu. Da condenação do pecado para a vida com Cristo. Da escravidão para a liberdade. Opa! Mas eu acho que no meio da igreja não pode isso, não pode aquilo outro. Quem disse que não pode? Eu não faço, não é porque não pode, eu não faço porque eu amo a Deus. Eu não faço porque eu quero a santidade de Deus, é muito diferente. Eu tenho liberdade de escolher ou Deus ou trevas, ou Deus ou trevas. Da estultícia para a sabedoria. Eu tinha muita estultícia. Apesar que nesses tempos de trevas, que eu só me converti de fato com 24 anos, ou seja, os 24 anos iniciais da minha vida, mesmo criança e jovem na igreja, mesmo tendo sido do movimento escoteiro, tendo servido a outros, mesmo tendo trabalhado com prevenção de suicídio, que eu trabalhei 2 anos praticamente em prevenção de suicídio, nada disso tem valor, porque não foi em Deus. Eu não estava em Deus. Hoje eu estou em Deus, desde os meus 24 anos de idade. E passei poucas e boas, e vocês vão ouvir algumas histórias. O Senhor coloca ordem no meu caos nosso de cada dia. Eu dizia que tinha um caos aqui dentro, tinha um caos aqui dentro, tinha um caos aqui dentro. Eu era todo um caos. E Deus coloca ordem no nosso caos nosso de cada dia. Eu precisava de Deus. E você? Como você está? Como você encara você mesmo? Será que você consegue ver que antes de você se converter, você era um caos? Que você precisa pôr ordem? Eu preciso que todos nós entendamos isso claramente. 1 Tessalonicenses 5:23. Esse vai ser o texto básico para todos esses dias e os outros que a gente tiver que conversar fora. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso entender isso claramente. Só um parênteses para vocês entenderem. Eu estudo colorindo a minha Bíblia. Minha Bíblia é toda colorida, com cores, traços, espessuras, tonalidades, toda ela é colorida. Eu tenho mais ou menos 50 marcadores, 50 ou 60 marcadores coloridos. Então o meu trabalho sai colorido. Se você não gosta, me perdoe, tenha paciência e suporte, faça em preto e branco se você quiser. O que quer dizer isso aí? O mesmo Deus da paz. O que ele quer dizer com o mesmo Deus da paz? Ele está falando, paz é o estado de tranquilidade da alma. Está tranquilo na alma, está em paz, porque Cristo salvou. Ele tem uma paz, não importa o que está ocorrendo. Eu me lembro que quando eu estava no médico, de um lado da mesa e ele do outro lado, eu e minha esposa, e ele perguntava para mim, você conhece alguém que morreu com câncer de tireoide? Eu disse não. E ele disse, então, você também não vai morrer. Nesse momento eu fiquei sabendo que eu tinha câncer de tireoide. Eu disse, cara, é doido. Nada sutil,
já que é para puf. Mas eu gostei do doido. E, rapaz, ela disse, então operamos amanhã. Já fico aqui no hospital, já fico internado, operamos amanhã. Disse, não posso, a gente já acertou, precisou de quase 2 meses para operar, e eu fazia a viagem que eu tinha para fazer, tinha que passar em 2 lugares, ainda fui a Maringá e fui a Porto Alegre, voltei e cortei o pescoço. Então tinha que fazer muitas coisas. Mas eu disse para ele, olha doutor, você vai me operar, mas eu quero uma coisa tua. Eu quero que você fotografe e filme toda a cirurgia para mim, que eu quero me ver por dentro. Como é que você vai me conhecer por dentro e eu não vou me conhecer por dentro? Eu quero conhecer essa dona tireoide que está me dando trabalho aqui. E ele fez isso, só não me deu as fotos, porque ele disse que não daria, eu entendo, lógico, mas eu vi o corte, vi todos os detalhes, achei espetacular, eu gosto dessas coisas. A gente tem paz. Mas ele segue mais, ele fala que vos santifique, eu preciso de santificar-me. O que é isso? Separar-se das coisas profanas e dedicar-se completamente a Deus, consagrar todas as suas coisas e você a Deus, dedicar pessoas a Deus. Eu sou uma pessoa que preciso me dedicar a Deus. E você? Como é que você está? E ele fala o quê? Ele fala em tudo. Tudo é tudo, em qualquer língua tudo é tudo. Em tudo é tudo mesmo, perfeito, completo, em todos os aspectos. Eu estou fazendo cada pedacinho dessa palavra porque eu quero desmontar esse texto e vocês vão ver que nós vamos desmontar e vamos ficar talvez até domingo desmontando até domingo não, até segunda-feira desmontando esse texto, porque ele é muito importante. Mas segue mais, ele vira e diz, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Eu pulei um pedacinho de propósito, porque é o pedacinho mais trabalhoso. Eu estou indo nos pedacinhos simples. Conservados. Quem é de cozinha sabe o que é conserva, é a mesma coisa. É um potinho de conserva que a gente põe lá dentro na nossa vida com o Senhor e conserva tudo em santidade e honra ao Senhor. Tomar conta, guardar. E ele fala mais, íntegro, inteiro, completo, que tem comportamento exemplar. Eu preciso que vocês entendam isso. Nós precisamos ter comportamento exemplar. Não para mim, mas precisamos disso uns para os outros. Agora ele vai mais, ele completa mais, ele fala irrepreensível, de tal forma que não existe razão de censura, não tem o que censurar, é irrepreensível. Eu preciso que a gente entenda isso. Eu só estou pondo um parênteses para a gente entrar no trabalho. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito. A palavra no original é pneuma. Esquece. Não precisa anotar isso, só por curiosidade. Alma. Eu preciso marcar que essa palavra é psique, porque nós vamos ver lá adiante, que eu vou ver que tem algumas palavras na Bíblia que são colocadas, a palavra no original é psique, mas dão outro nome para ela. Então nós vamos ver isso. E corpo é soma, de somatização, de somatizar. Tudo isso precisa ser totalmente santificado a Cristo, santificado em tudo mesmo, totalmente santificado, completamente santificado. Não pode ser por pedacinho, não. Eu estou me santificando. Não, é santificar mesmo tudo. E a gente precisa trabalhar nisso com muita seriedade. A gente volta aqui, o vosso espírito, alma e corpo. Quando eu comecei a estudar isso, a primeira imagem que me veio na cabeça foi isso aí, um semáforo de trânsito. Você chama um semáforo isso aqui? Um semáforo de trânsito. É a ideia que veio na minha cabeça. Por que semáforo de trânsito? De uma forma simples. O espírito é verde, está livre, passa à vontade, seja fluente, abundante no espírito, cheio da graça, profetize, cante em línguas, ore, tudo que o espírito, você tem liberdade. Depois nós temos
A alma. A alma precisa de muita atenção, cuidado. Aquilo que foi dito muitas vezes por aí, sem alma, esquece a alma, não existe, é negar a Deus. Deu para ouvir? Será que conseguiram entender? Não existe sem alma, porque Deus fez a alma. Você tem que viver sem alma. Não existe. Você não pode viver sem alma, porque você está morto. E o corpo? Pare. Vá para a cruz rápido, com tudo. Então, quando eu falo de corpo, eu falo para mim mesmo, você só é gordinho porque você está fugindo da cruz. Né, seu Sérgio? Vai dá-lhe para a cruz. É isso mesmo. Aí então as escapulidas da cruz, afinal de contas, um chocolatezinho, é tão gostoso, é tão bom. Mas ele tem que ficar na cruz. Que o meu amigo não fique me escutando. E como cuidamos? E como cuidamos do Espírito? Como cuidamos do Espírito? De uma forma muito simples, com comunhão e intimidade com Deus. Comunhão e intimidade com Deus. Nós cuidamos do Espírito com essa comunhão contínua com Ele. Nossa oração, nossa leitura, nossa meditação, nosso caminhar, nosso deitar, nosso levantar, orar por todo o tempo. Isso é uma coisa deliciosa. Como cuidamos do corpo? Com atividade física, boa alimentação e sono de qualidade. Eu estou falando de forma resumidamente. Se você teve alguma doença, você vai ao médico, ele vai cuidar. Invariavelmente ele vai querer saber como é que está o sono, está dormindo bem, está se alimentando direitinho, já procurou um nutricionista? Isso a gente ouve continuamente. Está fazendo atividade física? Sim, eu estou. Antes que alguém pergunte, faço pilates, faço caminhada. Mas como é que você é gordinho? Porque eu sou malandro. Antes que alguém pergunte, já vou logo dizendo. E o que fazemos com a alma? O que você tem feito com a alma? Nada? O que você tem feito com a alma? Nada? Como nada? Você não sabe, mas você alimenta a alma o tempo todo, o dia inteiro. Você alimenta abusivamente a sua alma. E o que você faz com ela? Eu preciso que a gente se dedique a isso, entendendo o Evangelho de Deus com toda clareza. De novo, voltamos ao mesmo texto. Eu já disse a vocês que nós vamos ficar nesse texto muito tempo, não se esquentem. Eu só vou fazer o seguinte lá adiante. Eu vou perguntar qual é o texto e vocês vão falar de cor e salteado, porque já repeti tantas vezes que vocês vão saber de cor. E eu vou dizer assim, fulano, ainda mais que eu já sei os nomes. Né, Gustavo? O que eu não sei o nome, eu digo, você de camisa esse negócio aí, atlética. Nosso espírito, nós alimentamos com o Espírito Santo de Deus. Nosso espírito é totalmente alimentado com o Santo Espírito de Deus. Está resolvido. Foi muito interessante que eu me converti em agosto mais ou menos de 80. Chegou dezembro de 80, em dezembro eu fui batizado, porque eu não sabia que eu não era batizado. Fui entender, foi um processo. Chegou janeiro, Marcos vira para mim assim, você é muito pragmático e pouco místico. Assim, conceitue as coisas. Como nós éramos de áreas diferentes, eu precisava sempre de conceituação, porque eu sou advogado e ele era de TI, e não é bem a mesma terminologia, é muito igual. Naquele tempo eu não era entendido nada em TI. Ele conceituou e me deu uma fita cassete. Olha, fita cassete. Quem não saiba, vá para o Google perguntar o que é fita cassete e vejam o que é uma fitinha cassete. E eu pus no gravador a fita cassete, vi um pastor pregando, desliguei, ele falava sobre ser batizado no Espírito Santo, recebeu a graça do Senhor, o dom do Espírito Santo, que entre o fim da nossa ação, a iniciação de Deus, nem um fio de cabelo fino pode se colocar no meio, que a gente só precisa, naquele momento, naquilo que ele estava falando, que eu entendi, só precisaríamos abrir a boca e engrandecer a Deus com línguas. Desliguei o gravador e comecei a orar em línguas. Era para fazer isso, eu não senti tremor, não senti nada. Não, fiquei na mesma.
Todo mundo falava, o que você sentiu? Eu não senti nada, eu estou bem de saúde, não estou sentindo mal, não estou sentindo nada. Aí, naquela época, eu morava num cemitério. Eu saí do cemitério 2 vezes. Um cemitério lindo, que vocês indo a Salvador, terei a alegria de mostrar para vocês o cemitério. Um cemitério muito bonito, com uma vista para o mar maravilhosa, com as melhores pitangas que eu já comi e as melhores bananas, porque é adubo estrangeiro, é cemitério inglês. Então, tudo era judeu e inglês, então era só as melhores frutinhas eram lá. E Marcos, eu morava na casa de Marcos, junto com Marcos e Rejane, e eles chamam para almoçar, eu subo as escadas do local que a gente morava lá, ele olha para mim assim, você foi batizado no Espírito Santo? Sim, fui, tá na cara. Levantei, fui no banheiro, olhei no espelho, não vi nada nessa cara feia, não entendi nada. Aí fui pegar a Zoé, nós éramos início de compromisso, sei lá o nome que eu vou dar, namorados. E ela entra no carro, olha para mim assim, você foi batizado no Espírito Santo? Foi, tá na cara. Eu fui para o espelho do carro, olhei assim, não vi nada. E nós fomos numa reunião onde o pai da Zoé, que era pastor, estava ministrando naquela reunião, ele estava falando e nós estávamos sentados, era uma reunião da ABU, não é isso, Zoé? Eu acho que era a ABU, Associação Bíblica Universitária, nós estávamos sentados no chão e ouvindo, ele de repente para assim, você foi batizado, Sérgio, você foi batizado no Espírito Santo? Fui. Está na cara, levantei, fui ao banheiro, nunca vi nada na minha cara, mas os outros viam. E eu sabia que eu tinha sido batizado. Simples. Eu queria que você entendesse que batismo no Espírito Santo é indispensável para todos nós. Não podemos viver uma vida de discípulos sem batizado no Espírito Santo. Ah, mas eu estou orando, Deus me dá. Será que você está afim mesmo? Ou você está impondo orientações e indicações para Deus? Mas é só uma perguntinha. Vamos adiante, o corpo, nós temos a alma e nós temos o corpo. O corpo, nós sabemos muito bem como alimentá-los, acabamos de fazer isso agora ali no refeitório, alimentamos nosso corpo sem bronca nenhuma. E o que fazemos com a alma? O que fazemos com a alma? O que você tem feito com a sua alma? Você tem alimentado? Você tem alimentado em Deus, em Cristo? Por que cuidar da saúde emocional? Eu queria que você entendesse, porque eu quero caminhar nesse assunto, mas eu queria que você entendesse desde agora por que cuidar da saúde emocional. Porque o Senhor se importa com a nossa totalidade. O Senhor se importa com a nossa totalidade. Efésios 4:17. Efésios 4:17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis mais como andam os gentios na vaidade dos vossos próprios pensamentos. Eu acho, eu penso, eu creio. Calma, joga tudo isso fora. Joga os achismos todos no lixo. Se debruce sobre a palavra. Coma a palavra, beba da palavra, se encha da palavra. 2 Coríntios 6, 16 a 18. 2 Coríntios 6, 16 a 18. Que ligação há entre os Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu os receberei. Serei vosso Pai, e vós serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quanto de mundo tem na minha cabeça, quanto de mundo tem no meu falar, quanto de não Deus tem na minha vida. Se você não sabe o que é mundo, eu defino para você de uma forma muito simples: não Deus. Não veio de Deus, veio de mim mesmo, do meu achismo, da minha liberdade, eu não estou pecando. Quanto de mundo tem dentro? E você? Você se importa com a sua totalidade? E nós nos importamos com a nossa totalidade?
2 Coríntios 6, 12. E esse texto é muito interessante porque Paulo está falando aos Coríntios: não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Nossos afetos influenciam a nossa vida física e espiritual. É limitado, eu não consigo dar mais porque você tem limite nos seus afetos. Você está bloqueado, você não consegue receber mais de Deus porque você não consegue, porque você não quer. Aliás, você até às vezes quer, mas não consegue. Isso é chuva? Obrigado, Jesus. Lógico, chuvinha. Gente, eu oro por chuva sempre. Não fiquem assustados. Obrigado, paizinho. O que são afetos? Afetos é o somatório, é igual a emoções, mais sentimentos, mais humor. Isso são afetos. Afeto é igual a emoções, mais sentimentos, mais humor. Opa, desculpe. Eu preciso que você entenda que afetos envolvem emoções, sentimentos e humor. Eu não vou trabalhar sobre humor. Repito, afetos envolvem emoções, mais sentimentos, mais humor. Eu não vou trabalhar a questão do humor, mas nós vamos precisar conversar com mais profundidade sobre emoções e sentimentos. Que eu já estou declarando de saída que são diferentes. E eu preciso que você vá pensando qual é a diferença dos dois. Que eu ainda vou perguntar isso para você. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Que forma que você está tomando? Você anda de acordo com este século, com este mundo? Você faz questão de estar na crista da onda, da moda? Você é aquele que está sempre no topo da moda? Mais bonitinho? Mais simpático? Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração não é romantismo. Coração não é aquele negocinho que a gente recebe no dia dos namorados, que faz para o outro. Não tem nada a ver. Coração é o centro da decisão do homem. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Você tem guardado o teu coração? Teu coração está protegido e guardado em Cristo? Marcos 7, 21 a 23. Marcos 7, 21 a 23. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Não vem de fora não, bem me corrompeu. Não, é aqui de dentro. Dentro da minha decisão. Eu fui corrompido por causa da minha decisão de me corromper. Eu quis me corromper. Então eu tenho um trabalhinho para vocês.
para a gente fazer agora. Sérgio, quem é Sérgio? Tiago, quem é Tiago? Gustavo, quem é Gustavo? Eu não sei o nome de todos, se eu soubesse eu ia perguntar nome por nome. Eu preciso que você coloque o seu nome no lugar do meu nome e pergunte para você mesmo: quem sou eu? Davi, quem é Davi? Com uma pequena frase, defina você mesmo. Pequena. Uma frase bem pequena. Como você se defende quando a sua identidade é atacada? Eu gostaria que você fizesse isso agora. No papel, no celular, que todo mundo anotasse isso agora. Quem é você? Eu tenho feito essa pergunta nesses últimos tempos para todos os jovens com quem eu me encontro, para todas as pessoas com quem me encontro. Lali, quem é Lali? E é interessante porque alguns jovens têm ficado muito nervosos com essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta transcendente. Ela faz parte da nossa vida. Nós queremos nos conhecer, todos nós. Queremos nos entender, queremos nos definir. E se eu não paro para fazer essa definição com clareza, eu não sei para onde vou, eu não sei como fazer. Todos precisam uma hora parar e pensar. Eu quero colocar essa definição de uma forma bem simples. Depois eu vou pôr um cartaz aqui e a gente vai ver essa definição com o cartaz. Qual a minha identidade? Quem você é? Antes de eu me converter, se alguém me olhasse torto, eu ficava com problema com aquele alguém. Se alguém não me cumprimentasse, eu desprezava. Eu vivia de acordo com os outros. E eu precisei aprender isso com Deus, lá nos anos 80. E cheguei a um tal ponto que eu dizia para mim: se Henrique não me aceita, é problema de Henrique com Deus, porque Deus me aceitou, e Deus é maior do que Henrique. E eu resolvi em minha cabeça. Alguém disse: mas você é grosso quando fala isso. Não sou grosso. Eu estou me posicionando só. Eu não disse nada. Se Gustavo, se o Vini, se qualquer um de vocês não me aceitar, eu não posso fazer nada, eu não posso obrigar que você me aceite. Mas é problema teu com Deus, porque Deus me aceitou. Eu estou de boa com Deus. Eu estou de paz com Deus. É isso que eu quero. Então, eu não sou o que penso. Eu não sou o que penso. Eu não sou o que sinto. Ah, eu senti isso. Não, eu não sou isso. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Ponto final. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Está resolvido. A minha identidade é em Cristo. Eu não preciso mais nada. Vamos ver alguns versículos só para a gente entender. A gente volta de novo para essa frase. E eu vou pôr o cartaz aqui depois. Deixar o cartaz aí os dias todos para a gente ficar se memorizando. Se memorizando não, ficar memorizando. Esse "se" está errado, desculpe. Provérbios 28, 26. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Ah, mas é meu coração, eu confio nele. Você confia naquele mais corrupto que existe?
Versículo Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Enganoso o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. O coração do homem é corrupto. Como é que eu vou acreditar em mim mesmo? Eu tenho que acreditar em Deus. Valorize o que você tem que crer em você tem que... onde que está isso na Bíblia? Aonde é que está isso para Deus? Olhe para Deus, fixe seus olhos em Deus, ande com Deus, e tudo muda. Inclusive, quando eu olho para Deus, eu quero proclamar e fazer discípulos, porque eu estou olhando para Deus. Eu não estou fazendo discípulos para mim, estou fazendo discípulos para o Pai. Romanos 12, 2, que nós já falamos. E não vos conformeis com esse século. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a minha mente. Agora, olha só que loucura. Se a mente precisa ser renovada, ela não pode ser padrão de identidade. Porque ela precisa ser renovada. Eu não posso confiar nos meus pensamentos. Eu preciso ir adiante e muito adiante. Por isso, em outras palavras, eu posso falar a mesma coisa de uma forma um pouquinho diferente. Pensamentos passam, sentimentos oscilam, opiniões mudam, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Isaías 48, a palavra de Deus permanece eternamente. Seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Sérgio, você é nova criatura, ponto final. E aquele tempo de loucura, de trevas, acabou, mudou. Quem foi que estava treinando comigo um pouco em cima? Isso, obrigado. Eu não sou o que penso, não sou o que sinto, não sou o que dizem, não sou os meus erros, não sou o meu passado, não sou a minha performance. Eu sou filho de Deus, nova criatura, perdoado, aceito, justificado, amado. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu chamei pelo seu nome, você é meu. Eu sou de Deus. Eu preciso que você saiba disso, berrando no teu coração continuamente. Eu sou o que Deus diz que eu sou, nova criatura. Quando alguém se mistura e se mexe com ocultismo, como eu fiz, ele perde completamente a identidade. Porque as trevas trabalham destruindo a identidade da pessoa. Quando, em fevereiro de 80, eu quis conhecer o Carnaval da Bahia, que é nojento desde aquela época, eu não tinha a menor ideia quem eu era. Não sabia quem eu era, não tinha razão nenhuma. Eu saí pelo Carnaval e fui tendo nojo de tudo, mas também continuava com nojo de mim mesmo. Não tinha nada, não tinha essência em nada. Logo em seguida começa o processo para a conversão. E você? Quem é você? Essa música que vem a seguir foi feita por uma irmã lá em Salvador, Valéria, mãe de Anderson, que fez a melodia, e foi cantada por outra discípula, Ivana Carla. Foi masterizado, blá, 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 isso aí tudo eu não sei, só sei o nome das pessoas. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque para mim é a síntese disso aí. Bendito o dia que te conheci, foi o dia mais feliz pra mim.
brilhou, eu pude ver a bondade que há em teu ser. Cativado por ti, apaixonei-me por ti, Jesus. Meu coração a ti eu entreguei, minha vida a tua se uniu. Tua vontade eu quero fazer, meu prazer é te fazer feliz. Um jardim eu sou, fechado pra ti, Jesus. Meu amado, vem ao teu jardim, colher teus preciosos frutos, exalar o teu doce perfume, refletir tua glória em mim, refletir tua glória em mim. Bendito o dia que te conheci, foi o dia mais feliz pra mim. Quando teu rosto brilhou, eu pude ver a bondade que há em teu ser. Cativado por ti, apaixonei-me por ti, Jesus. Meu coração a ti eu entreguei, minha vida a tua se uniu. Tua vontade eu quero fazer, meu prazer é te fazer feliz. Um jardim eu sou, fechado pra ti, Jesus. Meu amado, vem ao teu jardim, colher teus preciosos frutos, exalar o teu doce perfume, refletir tua glória em mim, refletir tua glória em mim. Melhor que o vinho é o teu amor, mais doce que o puro mel. Jesus, Jesus, Jesus. Meu amado, vem ao teu jardim, colher teus preciosos frutos, ao exalar o teu doce perfume, refletir tua glória em mim, refletir tua glória em mim, refletir tua glória em mim. Será que eu posso cantar isso também? Será que eu desejo
que a glória do Senhor seja refletida em mim. Esse é um convite que Deus está fazendo para você nesses dias. Que você pare, que você se acalme, que você medite, que você reflita no que Deus quer fazer com você e aonde Ele quer te levar, porque tem muita coisa a mais para Ele fazer. Pouco tempo, sim, o Senhor está às portas. Temos muito pouco tempo, mas temos muito tempo para ficar com o Pai o tempo todo. Pai querido, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela paciência, pela graça deles. Fala conosco, Senhor. Ministra sobre nós. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, irmãos. Somos presenteados com a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que nós somos purificados pela lavagem da água pela palavra. Então, que bom que Deus nos deu pastores para nos trazer a palavra. Amém, irmãos? Impõe as mãos sobre o seu irmão.